Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Café com Ferronato. Peço a ajuda de vocês aí. Se inscrevam em nosso canal para não perder nada. Cada semana aí um convidado muito especial. E hoje não é diferente. Hoje um convidado especial, um homem de negócios, empresário da área de TI, telecom, também investidor anjo. Então hoje estamos com Ricardo França. Ótima noite a todos. Muito obrigado, Ferronato. Pô, eu que agradeço Pô, por ter aceito o super convite. bacana aqui. A gente estava comentando aqui que os bastidores aqui já começam aquecendo aqui É nesse legal, né? podcast. Legal pra caramba, Tinha né? que abrir antes pro pessoal Muito assistir. legal. Até perguntei, já tá gravando? Porque tá bem legal aqui a conversa, né? Então, muito obrigado por estar aqui com você, bater esse papo aqui descontraído, interagir com a galera aí, quem quiser interagir. Já tô tomando conta aqui do Mas podcast. é essa a ideia, o podcast é seu. É isso aí. Não, é seu. É seu. Eu sou convidado, mas eu sou um pouco atrevido Não, também. é assim que a gente gosta, tá tudo certo. Legal. E essa é a ideia mesmo. Eu acho também que a gente devia começar a mostrar antes. Tem que deixar uma câmera escondida aqui no Né? estúdio, Liga né? sem ninguém ver. Deixa sem ninguém ver, né? E o pessoal vai só depois coloca os bastidores, como que é? Backstage, né? Como é que funciona o backstage? Isso aí. Muito bom. Sempre é muito legal, desde quando a gente começa aqui a conversar um pouquinho antes. Os assuntos são sensacionais, né? Show de bola. E já estamos compartilhando aqui, né, Ferronato? A gente está fazendo aqui, Boa. né? Acho que é legal aqui a galera aí, você já pediu pra galera, mas é legal compartilhar. Sabe uma coisa que eu acho que sempre bacana, né, nesse tipo de ao vivo, né, igual você faz aqui, quem vê gravado, legal, vai ver o conteúdo, né, tá tudo Vê certo, depois, vai ver tranquilo. depois, né, nem sempre dá pra ver ao vivo. Tava até comentando aqui que normalmente eu vejo depois, né, Eu os também. podcasts aqui. Assisto Você depois. também, né? Você tá aqui, né? Quando Não dá pra eu assistir não dá agora, pra assistir né? Mas agora, né? depois eu assisto. Mas quando assiste ao vivo é bacana porque tem a possibilidade de interação, né? Exato. Então O acho que chat isso é bem legal. enriquece muito, inclusive para quem tá do lado de cá, né? Para quem tá Exatamente. fazendo aqui, porque a gente começa a entender o termômetro da galera. E É muito algumas legal isso aí. dúvidas, né? Porque acaba passando batido a Sim. gente, né? Sim, Então é bem interessante isso. Então não percam essa oportunidade. Escrevam, façam perguntas. Daqui a pouco a gente começar a respondê-las. Será bem interessante. Show de bola. Boa. Maravilha. É isso aí, eu tô compartilhando aqui. Turma, compartilha vocês que estão ao vivo aí também, hein? Compartilhe com Vamos os lá. amigos, familiares, grupos, todo mundo. Vamos Isso lá. aí. E me diz uma coisa, Ricardo. Quem é o Ricardo? Ih, rapaz. Lá no meu Instagram eu coloco que eu sou. Tem uma Boa, definição boa, lá. Tem uma boa. mais ou menos assim, tá, gente? Vou de cabeça aqui. Eu coloco que eu sou marido, sou pai, sou filho, sou professor, sou empresário, sou mentor, sou investidor anjo, né, como foi anunciado aqui, e associativista, né, eu acredito que a gente tem que se unir para atingir objetivos comuns. Legal. E por fim, eu acredito numa sociedade melhor, que a gente pode fazer as coisas melhorarem do que estão hoje. Esse é o Então grande mais ou menos objetivo. essa uma definição aí de quem é o Ricardo. Muito bom, legal. E me diga mais sobre a sua carreira, como que você começou a ideia de entrar no mundo empresarial. Quando a gente vai ficando com a barba branca, é um problema, né? Porque aí a gente começa a perguntar, você tá com tempo? É verdade. Porque aí história a gente tem muito, né? Mas eu gosto de ser objetivo, né? Assim, para tentar responder, mas tem uma parte que eu acho importante, até para enriquecer, talvez aqui pro público do seu podcast, Ferronato, que eu comecei trabalhando, lógico, inicialmente ajudando meu pai ali, né? A gente sempre começa com alguma atividade nesse sentido, aí cada um tem a sua maneira. Mas com 17 anos eu comecei a dar aula, Jovem? né? 17 anos. Ali na Praça Getúlio Vargas, para quem é de Guarulhos, né? Boa. Cursos profissionalizantes. Um grande amigo meu, né, que hoje mora nos Estados Unidos, me convidou. Pô, Ricardo, né, você conhece de tecnologia, informática na época, né? E tá precisando lá. E ele já trabalhava lá. Bora que tá precisando. Legal. Né? E aí comecei por aí. E depois continuei dando aula. E aí fazendo curso de engenharia,
né, que é a minha primeira formação de graduação. Antes disso eu fazia técnico em informática, por isso eu comecei com conhecimento mais cedo, né, Show. digamos assim, nessa área, Bem jovem. bem jovem. Aí depois eu fui para pós-graduação, né, eu me especializei em gestão de redes de computadores, que é uma área muito conectada com TI, né, na época era computação, né? É verdade, né? Demorou um tempo para Demorou um começar, tempo, né? computação e tal. E depois eu fiz mestrado em automação industrial, que é um mestrado da área profissional, né? E de engenharia também, né? Um mestrado profissional, estrito sensu, com validade também para academia. Então eu me formei para ser professor. Legal. Essa é a história, assim, como acadêmico, digamos assim. Só que o que que acontece? Eu sempre fui intrigado, Ferronato, porque em sala de aula, eu comecei a deixar a barba muito jovem, quando eu fazia engenharia ainda, porque eu dava Parecer aula para mais velho. graduação, era professor assistente, para parecer mais velho, para dar uma certa confiança ali nos alunos, né? Porque, pô, o que que esse menino veio ensinar para nós aqui, né? É verdade. Eu tinha alunos na época, né, como professor assistente ainda, que tinha, sei lá, seus 40, 50 anos, e pessoas experientes no mercado de trabalho, né? E eu sempre soube muito bem, né, o que eu estava falando, sempre gostei de estudar, eu sempre digo isso, né? Acho que o conhecimento é uma coisa muito importante. Aqui a gente fala muito, né, no seu podcast, né, que eu vejo, fala de empreendedorismo, de negócios, e não tem jeito. O cara que quer empreender, o cara tem que ter uma visão de mundo ampla. Precisa O conhecer. cara tem que estudar. Ah, precisa ter mestrado? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a pessoa tem que estudar, ela tem que conhecer de tudo um pouco, né? É uma realidade. Tem que conhecer principalmente o mercado que ela vai atuar. Né? Exatamente. Pra Né? não ficar pra trás. E muitas vezes ela precisa conectar com outras coisas que não têm a ver Sim. diretamente com o mercado, que é onde entra a inovação, né? Exatamente. Indiretamente ela tem que conhecer, né? O macro do negócio. O macro. E aí nessa época, Ferronato, eu acabei... Eu sempre gostei de aulas práticas, né? Eu gostava de dar aula... Né? Eu sempre brincava com os meus alunos, falava assim, olha, não acredita no que eu estou falando para vocês, não. Vamos lá no laboratório, vamos botar em prática, vamos ver se isso funciona mesmo. Isso é um Eu fazia essa incentivo, né? brincadeira com eles para incentivá-los, né? Para que eles, pô, será que é isso mesmo? Vamos ver lá se é isso que ele está Muito falando. legal. Tem pegadinha, não tem, né? Mas me incomodava eu não ter experiência. Entendi. E aí foi quando eu comecei até um pouco antes disso, mas em 2007 eu fundei a RF Tecnologia, que acabou de fazer de 17 anos, né? Show. Esse ano aqui, 2024. E eu comecei a fazer um trabalho de consultoria, já fazia um pouco, formalizei em 2007 e eu comecei a ter experiência e ainda não saí de sala de aula. Então, com essa experiência que eu fui adquirindo no mercado também, me enriquecia muito as minhas aulas, porque eu começava a dar exemplos para os alunos que eu tinha. Conseguia levar suas dores para dentro da sala de aula. Os sucessos, os insucessos, Exato. os desafios, os problemas que aconteciam, porque na teoria é lindo, né? Papel aceita qualquer coisa, né? É A verdade. gente ouve falar isso aí. Então, assim, quando a gente faz alguma explanação com exemplos práticos, então, numa situação específica lá de telecomunicações, né? Falei assim, gente, olha, teve uma empresa, muitas vezes eu não podia revelar, obviamente, né? Qual empresa que era. Então, eu abordava com a turma lá. Olha, teve um cliente aqui, tem uma situação dessa forma, aconteceu assim. E quando você expõe que é uma situação real, qual que é a reação normal do ser humano? O ser humano adora ouvir histórias. Ela se conecta com histórias. Então, Verdade. quando ela percebe que é uma situação real, é uma história real sendo contada ali, naturalmente prende atenção. Então, as minhas aulas começaram a ficar mais interessantes, porque eu não estava só mostrando uma teoria e aplicando essa teoria na prática em laboratório. Eu estava explicando a teoria, aplicando cases, né, ali, né, expondo cases para a turma e fazendo eles aplicarem aquilo na prática em laboratório, muito próximo de uma situação real que eventualmente eu já tinha vivido e estava expondo para eles ali. Perfeito. Então, isso acabava ajudando muito nessa questão prática mesmo de laboratório, né? Então, eu sou muito a favor, inclusive, né, de professores que tenham vivência no mercado, na vida real, como eu costumo brincar, né? O mundo real. No mundo real, porque só teoria, ok, tá tudo certo. Mas se você tem cases, é muito melhor. Ah, com Né? certeza.
E foi aí que começou a parte do empreendedorismo, Ferronato. Então, só pra fazer esse preâmbulo aí, Show. nessa parte do empreendedorismo. E as coisas foram acontecendo. eh, Quem gosta de estudar, né? A gente gosta de falar de diversos assuntos, a gente gosta de muita coisa, a gente gosta de viver, né? E quando a gente gosta de muita coisa, a gente acaba tendo algumas. Tem que tomar umas decisões difíceis, né? A gente tem que escolher algumas coisas. E assim, as decisões que impulsionam a vida, né? Com certeza. São parte fundamental. E dentro disso, eu tive que começar a ter algumas escolhas. Então, eu tive que ir saindo de sala de aula, né? Cheguei a ser coordenador de curso, autorizar curso no MEC, Que né? legal. Tudo isso eu já vivi, né? Eh, E aí eu tive que começar a escolher, e agora? Pô, não dá, né? Cada vez mais a empresa está demandando, estou precisando tomar decisões importantes, e aí a gente vai se afastando um pouquinho de sala de aula. E é uma coisa que a gente já falou em off aqui, né, antes do programa, em outras oportunidades, que eu gosto muito de ensinar, gosto de aprender e gosto de transmitir meu conhecimento também, né? Então, eu não estou dentro de sala de aula formal, digamos assim, mas eu sempre estou dando uma palestra, venho aqui num podcast, e aí a minha abstinência melhora um pouco, né? Dá menos tremedeira, tá? Excelente, né? Né? Então eu gosto muito de ensinar, gosto muito de dar palestras, conversar com jovens, né? Jovens profissionais, né? Porque eu também vim desse caminho, né? Eu fui estagiário, É o início, né? é o Todo mundo vai início. passar por isso. É. E é uma coisa que eu até vejo assim, em algumas empresas, né? Ela quer contratar alguém, mas ela quer a experiência primeiro. Então, Isso pode ser um problema. Às vezes você perde exatamente. alguém muito bom, que poderia aprender e tudo mais, por causa dessa metodologia, né? Sim, né? Com certeza. E na verdade, eu sempre digo, né? Quando a pessoa ela tem uma vontade ali, né, de ter uma experiência inicial, muitas vezes falta atitude, Exato. né? Tava até escrito, eu tenho professor, né? Na minha sala lá na empresa tem uma lousa que eu escrevo Vai algumas anotando. coisas ali. E até recentemente estava escrito essa palavra, atitude. Porque muitas vezes, e aí não só por ser professor, mas todo mundo fica só no campo do pensamento. Nossa, tenho uma ideia fantástica, tenho, né? E aliás, até falando, né, na parte de investimento em empresas, startups, tem muita gente que às vezes tem uma excelente ideia, Fato. mas só tem a ideia, Não colocou em prática. não coloca em prática, ela não tem nada além da ideia, Exato. E passa desconhecido, né? passa desconhecido, E perde o negócio. perde. E aí, o que você tem que fazer para reverter isso, para ficar além da ideia, né? Para que você esteja um passo à frente e você consiga, inclusive, monetizar? Você tem que transformar essa ideia em algum tipo de realidade, por menor que ela seja. Você tem que colocar um pouco de suor, né? Tem que escorrer um pouquinho o suor. Você tem que colocar aquilo para funcionar, né? Que seja um piloto, né? No ambiente de startup a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável. Então tem essa necessidade da pessoa sair do campo do pensamento e colocar no campo da prática. Atitude. A atitude. É isso. Né? Então é muito importante a gente ver que a meninada precisa ter mais atitude quando tem esse tipo de desafio, né, que você bem comentou. Exemplo prático. Ano passado, a gente fez um processo seletivo para estágio. Tinha lá no processo seletivo algo em torno de 12 pessoas, não me lembro exatamente, 12, 15 pessoas. E essas pessoas participaram tal, e tinha um jovem lá, estudante, que ele não tinha experiência nenhuma. Mas você percebia que ele tinha vontade, ele tinha atitude, ele perguntava, ele queria saber. Normalmente a gente faz um processo seletivo coletivo, né, para criar uma dinâmica entre os participantes ali. Show. E aí o que acontece? Todo mundo foi embora e ficou essa pessoa ali, né, para fazer. Não, eu queria, né, entender um pouco mais como é que funciona. Eu disse, olha, eu sei que eu não tenho experiência, né, mas eu quero muito fazer um estágio. Mesmo que não tenha um estágio remunerado, que é o nosso normal lá na empresa, né? Mesmo que não tenha um estágio remunerado, eu quero ter experiência prática, né? Então, se tiver isso, né, eu topo. Sensacional. Teve postura, Atitude, né? Exato. né? Atitude, né? Foi lá, teve coragem, Sim. né? Teve atitude, né? De conversar, de se posicionar. E eu conversei com a Érica, minha sócia, né?
E minha esposa também, né? É sempre bom falar, que senão depois eu levo puxão de orelha lá em casa, né? E ela cuida da parte administrativa, né? Legal. Financeira, né? Essa parte mais voltado para administração, e eu cuido mais das partes tecnológicas e comerciais. Ela, né, ela estava comigo, né? A gente fez junto esse processo seletivo. E aí ela chegou para mim e falou assim, vamos dar uma chance? Eu acho que ele merece. Teve uma postura diferenciada. Teve uma né? postura diferenciada. E olha só que interessante. Depois de coisa de... Eu não vou lembrar aqui exatamente, mas eu acho que foi algo em torno de 4 meses. 3 meses. Não chegou a 4 meses, não. Acho que foi 3 meses. Ele estava como um estágio sem remuneração, né? Não remunerado. Né? Lógico, tem toda uma legislação. Você tem que ter um seguro, né? Obrigatório e tal. Então, toda essa parte normal. O que aconteceu? Ele foi efetivado, né? Ele passou de fase, foi para estágio remunerado. Subiu o degrau. Subiu o degrau. E depois que ele subiu o degrau, logo na sequência, ele foi chamado para uma outra oportunidade. E tá tudo bem, né? Porque faz parte do jogo. Exato. Né? E depois que a gente, né, cria alguma experiência, a gente entende que tem essa parte também. Chama, né? O mercado chama, tudo. Mas ele levou um pouquinho do nosso ambiente para a vida profissional nada dele. impede que ele volte no futuro também. Exato. Com mais bagagem. E tem uma coisa muito interessante, né, que a gente acaba vendo nesse tipo de ambiente, Ferronato, que é a questão das pessoas realmente lembrarem da gente um dia lá na frente. Exato. Né? Então, né, se um dia, né, onde ele estiver, né, seja ele um profissional, seja ele um empreendedor, ele pode mudar de cadeira, Exato. seja ele, enfim, qualquer posição que ele tiver profissional, que ele precisar de algo que nós fazemos, ele vai lembrar da gente. Ele leva um pouquinho da gente com ele, né? Então a gente tem esse jogo aí, e lógico, um pouquinho dele ficou com a gente também, né? O DNA empresarial. Né? Pô, vale a pena. Né? Teve um camarada que veio aqui, teve atitude, ele começou não remunerado, a gente, né, passou ele de fase, como a gente brinca, e ele está avançando. E é isso que vale a pena, né? Porque assim, fica resquícios bons para ambos os lados, tanto para ele quanto para a empresa. Diferente quando é ao contrário, que não é bom, é negativo, né? Sim. Então, assim, isso vale a pena. Pessoas que são proativas, que têm atitude, e isso soma consideravelmente na vida dele e no histórico da empresa também. Exato. Né? Porque tem gente que às vezes pensa, né? E aí, independente se é estágio, se é efetivo, se é... Enfim, o modelo, né, o formato não importa, né? CLT, PJ, enfim. Tem gente que nunca entrega o seu 100%. É verdade. Tem gente que fica na retranca. Tem gente que fica sempre com alguma reticência. Eu tenho um termo que é mais ou menos assim, a pessoa senta em cima daquilo. Né? É verdade. Como se ela fosse indispensável. Ninguém pode ser indispensável em uma organização. É o que eu falo, nem o dono da empresa é indispensável. Inclusive eu não posso ser indispensável. Exato. Eu faço de tudo para eu ser dispensável. E para isso a gente precisa trabalhar em time, em equipe, eu preciso compartilhar. Então essa vibe que eu falo, que eu gosto de ensinar, eu brinco lá com o pessoal, falo, gente, eu não escondo nada de vocês. Né? O que eu sei, eu transmito para a equipe. Seja no campo técnico, seja no campo comercial, enfim, nas áreas que eu atuo, eu não escondo. Por quê? Porque cada vez mais eu preciso ser dispensável na minha estrutura. É né? verdade. E isso se reforçou muito, né, em 2020 para 2021, quando eu fiquei internado, Ferronato, por conta do Covid. Pegou a Covid também. Peguei o Covid. E sabe uma coisa legal? A empresa continua andando. É verdade. Graças a Deus, né? É isso, assim. Eu tô aqui, né? Tá tudo bem. Graças a Mas Deus. assim, graças a Deus, mas é muito importante a gente ver que, cara, às vezes a gente não quer sair do dia a dia, a gente gosta da operação, né? Exato. Eu falo por mim, não sei você, mas assim, eu gosto de ajudar, de fazer, eu sei fazer. Mas espera aí, sou eu quem tem que fazer? Não, isso eu tenho é equipe. engraçado, porque assim, quando eu era funcionário, eu ficava esperando a sexta-feira para vir o final de semana.
Depois que a chave virou, a parte empresarial, etc., eu tô no final de semana querendo que chegue segunda-feira logo. Isso aí. É incrível isso. É. E assim, não porque eu não gostava, tudo mais, só que assim, você quando tem o projeto na mão, toma um gás para aquele negócio dar certo e tudo mais, você quer se dedicar o tempo todo a ele, né? Sim. Eu acho que o grande desafio nosso, né, que lidera as equipes aí, né, o pessoal, pô, eu vi um negócio legal aqui, eu vou interromper, viu? Fica à vontade. Ó, o Luan Ferreira tá dando uma boa noite aqui, ó, tô seguindo aqui também. O Luan é presidente do Guarulhos Network, é um grupo de networking com centenas de empresários, eu nem sei quantos tem lá hoje, né, que faz uma atuação bem Show. bacana, um movimento aqui na cidade de Guarulhos, né? Bem bacana aí, legal, Luan Luan, que você tá Ferreira, com a um gente aí. abraço. Legal. Ah, e a Muito nossa bom. presidente da SEAG tá aí também, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, Rui Alves, diretor da SEAG também. A galera da engenharia tá aqui, hein? Tá em peso, hein? Tá em peso a turma da engenharia, hein? Boa. Obrigado, turma, a nossa presidente. A presidente falou aqui pra gente, ó, Munir, arquiteto, legal. A presidente falou aqui para não esquecer que eu sou o idealizador e coordenador do Hub de Inovação e Tecnologia da SEAG, Que legal. né? Que eu fui presidente na última gestão, antes da Magda Berberich, né? Que era minha vice-presidente na minha gestão. E a gente criou um ambiente de inovação lá na SEAG, né, que a gente pode depois explanar um pouco mais, bem interessante, ligado ao CREA São Paulo. Obrigado, Magda, por enriquecer isso aí. O Hub de Inovações, ele trata especificamente do que? Ele traz startups e tudo mais? Também, mas assim, o ambiente de... A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos é uma associação voltada para o profissional. Agora, quando a gente fala de construir qualquer coisa, a gente sempre tem que lembrar da área tecnológica, como a gente diz. Sim. Que a base é a engenharia, a tecnologia, né? Então, nesse estúdio aqui, né, aliás, é um estúdio fantástico, tem muita engenharia, tem muita tecnologia. Só que ninguém lembra do engenheiro. É uma Ninguém verdade. lembra do arquiteto, né, para posicionar cores, iluminação, É uma realidade. acústica. Então, faltava isso. E é a minha área, né? TI, telecom, tal. A área tecnológica, de maneira geral, é uma coisa que eu atuo muito. Muita gente fala assim, pô, engenheiro, você constrói prédio? Não, eu construo torre de telecomunicações, sinal de radiofrequência, de fibra ótica, de voz, é outra engenharia, né? Exato. E tem várias, né? Tem a agronomia que está dentro da nossa área também, que aí é uma potência no nosso país. Tem muita tecnologia. Então o pessoal embarcada. esquece, né, Ferronato, disso. E aí eu desenvolvi, junto com a nossa diretoria, com o conselho da minha gestão, a gente desenvolveu um ambiente de inovação lá. Muito né? legal. Um ambiente de inovação. E aí não é só startup, é inovar para o profissional liberal da engenharia e da arquitetura, que tem muitos profissionais que são liberais, né? Sim. Então tem muito disso. E até conectando no assunto anterior, para eu ajudar aqui nessa finalização, quando a gente tem uma equipe e quando a gente tem uma associação, que não deixa de ser um time ali, Sim. né? O mais legal de tudo é a gente conseguir trazer essa galera nessa mesma vibe nossa. Eu gosto de usar o português errado, tá, gente? Aqui é só para ficar mais coloquial. Dinâmico, fica à né? vontade. Só para ficar coloquial e vocês entenderem que é realmente para eu me sentir à vontade e com gosto daquela coisa que eu tô falando. Exato. Então, quando a gente traz o pessoal com essa mesma vontade que a gente tem de chegar segunda-feira, como você deu exemplo, e tá acontecendo a coisa, meu, isso Não tem preço. não vou falar aqui porque é palavrão, mas Fica à vontade. né? Não, vai dar um downgrade lá no YouTube e vai negativar Vai você. surgir vários cortes, só isso. Vai ter corte, apito e tal. Então, assim, mesma coisa, né, tem acontecido lá na SEAG. Né? Então, os profissionais, às vezes, não enxergam, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui que eu tenho falado, até ontem eu fiz uma mentoria nesse sentido, de como utilizar a inteligência artificial para potencializar o seu negócio. Esse é um assunto que é um tópico pra gente conversar. Ah, é? Ó, aqui você falou que não tem roteiro. Não tem, mas é muito interessante esse projeto. Então, esse tema que eu tenho falado, né, já fiz várias apresentações, já fiz na SEAG, já fiz lá, né, para alguns grupos lá da Avenida Paulista, né, e online também, algumas apresentações, nessa linha, né, de como utilizar a inteligência artificial,
usuário, não estou falando de codar, né, desenvolver software, nada disso. Sim. É o dia a dia. Como que a gente usa inteligência artificial para melhorar o dia a dia do profissional engenheiro, do profissional arquiteto, do profissional liberal que, sei lá, um marceneiro, não Exato. tem problema. Isso é Todo mundo fundamental. tá na palma da mão, Sim. São ferramentas, né? é um caminho sem volta. É. São ferramentas que a população precisa se adaptar a ela, porque vai trazer muito benefício, facilidades, etc. E quem não se atualizar, tá complicado no É. futuro. E aí, esse tipo de tema que a gente começou a levar, né? Tô pegando um tema aqui que realmente chama a atenção de todos, né? Sim. Começou o pessoal se interessar um pouco mais e enxergar o real valor da tecnologia, da inovação para o seu negócio, que muitas vezes é o eu empresário, né? A pessoa sozinha, né? Exato. Ela não tem uma estrutura tal. Quem tem estrutura é fantástico, né? Mais fantástico ainda. Sim. E isso é uma coisa que a gente tem procurado fazer. E aí, independente de ser na minha empresa, né? Eu falo de inteligência artificial com todo mundo da minha empresa. Gente, tem que usar. Né? Tem que usar. Vem aqui, ó. Dá para fazer assim, dá para fazer assim e tal. Tanto que, ó, faz um corte aí, hein? Vale um corte aqui, que isso aqui eu entrego na mentoria É o de Olavo, inteligência hein? É o Olavo. artificial. Isso é pra você. Então, isso aqui a gente entrega lá na nossa mentoria. Cria um grupo, olha só, dica, hein? Eu dou lá no pessoal da associação e tal. Cria um grupo de WhatsApp, grupo, né, na empresa a gente usa a plataforma Google, então a gente cria um grupo lá no Workspace, para a gente falar sobre as experiências positivas e negativas de inteligência artificial. Show. Por quê? Porque alguns temas, né, a gente entrou na inteligência artificial aqui, mas tem outras coisas também que são importantes, não só relacionadas à tecnologia e inovação, né, a cultura, né, empresarial, e aí vai embora, RH. Mas inteligência artificial tem que fazer parte da cultura da organização. Exatamente. Poxa, mas eu sou o empresário lá, né? Eu sou o profissional liberal. Não tem problema. Você não tem algum parceiro, algum colega, algum amigo? Junta 2, 3, 4, 10 pessoas que se interessam por aquele tema e de preferência que você tenha sinergia e começa a conversar sobre as experiências positivas e negativas de inteligência artificial. Por quê? Porque cada vez mais você vai ficar melhor. Eu dou um exemplo, né? Na mentoria de ontem eu dei um exemplo lá pro pessoal. Eu peguei uma imagem, né, eu vou verbalizar aqui. Eu mostro, né, como é que funciona isso na prática pro pessoal. Faz ao vivo. Ao vivo. Eu pego uma imagem de um orçamento que um fornecedor manda para mim. E eu tenho custo de impostos, eu tenho margem, eu tenho, né, tenho que colocar um percentual ali adicional para poder passar para o meu cliente final, para fazer um orçamento, certo? Sim. Eu pego uma imagem, coloco na inteligência artificial e crio um prompt. Quando eu crio esse prompt, né, pedindo para a inteligência artificial criar um texto, né, vou resumir o meu prompt. A inteligência artificial criar um texto para eu encaminhar o orçamento para o meu cliente via WhatsApp, porque hoje em dia todo mundo usa o WhatsApp. Mega né? ferramenta hoje. Adicionando nos valores dos custos originais X%, né? Para que eu possa, né? E aí eu posso adicionar uma série de pirim-pim-pims no meu prompt, né? Que a gente chama lá a pergunta que a gente faz, né? O que a gente solicita para inteligência artificial, né? a solicitação, para deixar um texto mais legal, mais vendedor. Show. E aí a inteligência artificial, em menos de 10 segundos... É muito rápido. É muito rápido. Ela me entrega um texto, eu só tenho que trocar o nome da pessoa, porque ele já me dá muitas vezes a sugestão ali para colocar o nome do cliente, né? E no final o agradecimento com o meu nome. Eu não preciso trocar praticamente mais nada. Eu demorava, Ferronato, porque até, né, quando eu comecei a empresa, lá em 2007, lembra? Que eu contei para vocês? Os primórdios. Lá nos primórdios, muitas vezes eu demorava 40 minutos, 1 hora para fazer um orçamento, porque eu tinha que colocar em papel timbrado. Exato. Hoje você também coloca, normal. Só que dependendo do seu negócio e até para dar uma agilidade, você não precisa mais porque virou cultura. Exato, é informal hoje. Não, no WhatsApp. manda aqui, acabou. depois você manda o contrato. Sim. Não precisa fazer um orçamento tal, né? Depois você manda um e-mail para formalizar, enfim.
Então, hoje, além da tecnologia estar mais nessa cultura, nessa vibe de agilidade, todo mundo quer saber de, não quero enrolação, agilidade, Exato. né? Você tem a inteligência artificial. O que eu levava 40 minutos, 1 hora para fazer quando eu comecei a empresa, eu não levo 5 minutos. Rapidinho, segundos você Eu não resolve. levo 5 minutos. Ah, e mais, às vezes eu não podia fazer, eu precisava da ajuda de uma secretária. É verdade. Entendeu? Então, a gente tem hoje ferramentas assim incríveis, né? E talvez quem está nos vendo, nos ouvindo aqui, não tem essa visão. Então eu acabo utilizando isso para fazer as mentorias, tal, mas eu uso na minha equipe, porque a minha equipe tem que ser eficiente. O meu colaborador tem que ser eficiente. Se ele for eficiente, se ele entender o que eu estou dizendo para ele, se ele entrar na nossa vibe, né, de segunda-feira ele está querendo fazer a diferença, porque ele sabe que ele faz a diferença. E é difícil, tá? Não é simples, não. Mas a gente criando esse ambiente, ele vai entender, cara, o meu trabalho está sendo produtivo. Exato. Eu não estou ali tentando fazer uma coisa e está demorando horas e não está produzindo. Não, eu estou pegando, eu estou produzindo, eu estou desenrolando, eu estou fazendo, eu estou resolvendo e a coisa está andando. E aí no final, a empresa indo bem por conta dessa cultura interna de inteligência artificial aqui que eu coloquei aqui em pauta, tá indo bem, você também consegue fazer com que o seu colaborador eventualmente até tenha bônus por conta de Com desempenho certeza. mais eficiente. Além da proatividade dele, somando a tecnologia, tem um desenvolvimento melhor até do trabalho pessoal dele. Exatamente. Então, assim, ele também está economizando tempo, consegue ter mais, de forma mais dinâmica, mais ágil, resolver os problemas dele de trabalho. E uma coisa que eu sempre digo, é sempre ganha-ganha. Exato. Quem senta em cima, quem não quer se desenvolver, ai, esse negócio é muito difícil. Gente, tem que destravar essas coisas. Por quê? Porque quando você começa a entender, né, que isso não é só para a empresa, é para ela mesmo, Sim. acabou. E é um marco, né? É um marco. Porque, assim, hoje, muita gente não sabe como utilizar a inteligência artificial. Sim. Até o chat GPT. Abre ali e fica, o que eu vou fazer nesse negócio? Isso Então, assim, aí. tem uma curva de aprendizado que a gente está passando por ela hoje, e no futuro vai ser igual o curso de informática lá do Windows 98 lá no passado. Hoje a criança nasce com o computador na mão, ela não precisa de um curso mais. Então, antigamente era necessário, justamente por causa dessa curva de aprendizado. E é uma ferramenta que não vai sair nunca mais, ela só vai se ampliar. Não, e quando a gente fala dessa utilização, né? A gente estava falando lá atrás que o empresário tem que ter muitos entendimentos, né, muitos conhecimentos. Não tem jeito, o empresário precisa fazer isso. Não, mas eu não preciso saber porque eu contrato quem sabe fazer. Não tem jeito. Sabe uma coisa que eu costumo dar de exemplo? Foi uma falha minha, ou melhor, um aprendizado meu, Show. né? Foi que contratar a empresa de marketing, por exemplo. Pô, fui lá, contratei uma empresa de marketing. Putz, não deu certo, não deu resultado, não funcionou. Pô, legal, vou contratar profissional de marketing e colocar dentro da empresa. Tem na empresa. Legal, né? Não funciona. Pô, vamos trocar, então vamos contratar uma outra empresa de marketing. Vai lá, contrata outra empresa de marketing. E não funciona. Na engenharia, a gente tem uma coisa que a gente tem que seguir o erro, né? Na eletrônica e tal. Né? Então, o que está acontecendo que sempre está presente quando acontece o erro? E no final é o empresário. Não duvido. Né? Então o erro não estava muitas vezes, poderia estar sim, claro, mas o erro não estava na agência, não estava nos profissionais ali que foram testados e tal. Por quê? Porque o empresário precisa conhecer um pouco de marketing e precisa se dedicar no entendimento do que ele precisa para poder passar isso. Afinal, quem entende melhor do negócio dele é ele mesmo. Exato. Né? Quando a gente está falando do fundador, do Sim. gestor, do diretor executivo ali da empresa. É ele que entende. Então, se ele não passar as informações adequadamente para o seu time, Não vai ter seja resultado. um time interno, externo, não importa. A gente terceiriza muito lá na empresa, né? O que não é core business, a gente costuma contratar fora, a gente vai estar errando. E aí não adianta a gente botar a culpa no outro.
porque a responsabilidade é sempre nossa. Mesma coisa fora da inteligência artificial. A inteligência artificial vai resolver meu problema, vai me dar todas as respostas certas? Não. Ah, com certeza não. Você vai ter que fazer a curadoria, Sim. né? Eu chamo de curadoria isso. Você vai ter que fazer a curadoria e entender se o que ela te entregou está correto, está adequado ou não está. Tem que ter conhecimento. Porque a responsabilidade no final do resultado, meu amigo, se é empresário, vai ser sua. É o profissional que está usando a inteligência artificial? Sim, é o empresário que vai ser o profissional que vai ser responsável por aquele resultado. Não dá para culpar a IA hoje, hein? Não dá para terceirizar Não tem a como. culpa. Exatamente. A culpa não dá. Exatamente. E, assim, ainda em inteligência artificial, né? O que você acredita para o futuro dentro dessa ferramenta? Olha, tá até difícil dizer o que a gente pode ter de um mundo sem muito fim, mais moderno, porque, né, assim, já está muito evoluído, né, para o que a gente tinha há poucos anos atrás. E, na verdade, é uma coisa que não vai dar para não usar mais. Também acredito nisso. Não dá. Né? Já hoje eu digo que não dá, porque se você não estiver utilizando, o seu vizinho vai estar usando. E você ficou para trás. E você ficou para trás. Né? Então, o jogo hoje é quem usa melhor as ferramentas tecnológicas. Boa. Esse é o jogo. Realmente. Né? Não é quem usa e quem não usa. Tem que usar. O jogo é quem usa melhor. Tanto que, estava comentando aqui contigo, né? Uma das soluções que a gente é pioneiro, inclusive lá na Ramal Virtual Telecom, na telefonia em nuvem, né? Telefonia por IP, que você usa os ramais por aplicativos. Né? Então, você não compra mais hardware. Você usa o seu hardware, né? Seja o telefone, seja o computador, né? Seja um tablet, para poder ser o seu ramal. Você não precisa ter hardware mais. Muito mais dinâmico. Muito mais dinâmico, te dá mais mobilidade, enfim. E a gente está aplicando inteligência artificial justamente para criar um mecanismo de gestão para comunicação de voz, né, que a gente atende empresas principalmente, muito mais eficientes. Porque o nosso sistema já grava ligação, é tudo digital já há muitos anos. Só que ninguém tem tempo de ficar fazendo gestão disso. O supervisor da empresa, o dono da empresa, não tem como ficar olhando. Então, a gente está desenvolvendo soluções com inteligência artificial para poder analisar todo esse conteúdo e entregar uma gestão através de dashboard, através de informações mais mastigadas pela inteligência artificial, né? Para que o gestor possa tomar decisão, para entender se nas comunicações empresariais está tendo algum tipo de comunicação inadequada, ou se está tudo ok. E a gente até está trabalhando numa situação aí, né, futura, onde a ideia é a gente pegar ambientes comerciais, porque a área de vendas é a área, né, assim, mais sensível, o coração da empresa. Empresa que não vende, nós técnico, na minha formação é técnica, né? Nós técnico podemos tudo embora. Né? Não tem comercial, serviço. esquece. Não tem serviço, nenhuma empresa. Né? Então a gente está desenvolvendo isso para que a gente, na próxima etapa, a gente possa pegar um padrão numa área comercial, entender quem vende mais, quem são os vendedores que vendem mais? E ali a gente tem alguns vendedores. A gente pega a comunicação desses vendedores, que não precisa ser só de telefonia. A gente pode compor com inteligência artificial com outros canais de comunicação, e-mail, WhatsApp, aí vai. E a gente começa a entender o que esses caras fazem. Sensacional. Que os outros não fazem. Sensacional. Treinar a inteligência artificial. Sim. Com base nesse banco de informações. E aí a gente, vai mandar os outros embora? Não. Treina eles. A gente vai entender qual é esse padrão dos melhores vendedores da estrutura para poder colocar isso dentro de uma padronização, de um modelo, né? Modelar isso para treinar todos os seus vendedores. Imagina que formidável. Então, a gente e tem sem que essa trabalhar... tecnologia é impossível. Sem essa tecnologia, meu Deus. Não dá para analisar todo Imagina, mundo. ter que contratar dezenas de cientistas para poder tem transcrever manualmente os áudios e... Né? Enfim, aí eu estou viajando já. Impossível. Impossível. Então, veja, é aplicação.
É usar o que já existe, já tem. A OpenAI está desenvolvendo, Gemini, Microsoft está usando o OpenAI, né? Cara, não importa. Llama da Meta, né? Verdade. Então não importa qual tecnologia. Você tem várias para escolher, você pode usar até mais que uma, eventualmente, para criar parâmetros, Sim. ver qual inteligência artificial se comporta melhor para uma aplicação, mas o importante é que você tem que entender o que ela é capaz de fazer e você treinar ela para aquilo que você quer, para o ponto que você quer chegar. E aí não tem jeito. Gente, Sim. né? É criatividade, é o ser humano, né? Então você precisa fazer um trabalho humano, entender as necessidades humanas, porque no final é tudo para as pessoas, né? Mas você Tudo pra gente. acredita que a inteligência artificial ela vai suprir e acabar tomando lugares das pessoas? Na verdade, ela vai ocupar espaço das pessoas que não usam ela. Aquele Essa é a minha crença. cenário exterminador do futuro. Não tem como. Sabe por quê? Porque pensa num ambiente que não tenha gente, né? Mesmo que as máquinas mecânicas, né? Robôs, né? Físicos ali, porque hoje a gente fala robô, pode ser robô um software, né? Exato. Mas um robô mecânico, Que a Tesla vai colocar no mercado agora, É. até o ano que vem. então tem algumas coisas que talvez você possa até imaginar, mas não tem jeito, você sempre vai precisar de gente. Não dá para ser uma coisa totalmente autônoma. E aí até perde um pouco o propósito. Tá certo que o Elon Musk tem umas teorias lá que, né, eu já estudei, já vi aí, né? Um pouquinho É audacioso. audacioso e tal, mas até catastróficas, eu diria, né, em relação ao Não, futuro, parece né, o da filme, né? humanidade, O que vai né, acontecer com isso? e com o que pode se tornar inteligência artificial, né, que não vai precisar mais das pessoas. Mas no final, tudo que se faz é para as pessoas. Entende? Então não faz sentido ter só máquinas, porque uma brincadeira que eu faço, né, assim, para refletir sobre essa linha de raciocínio, Ferronato, é mais ou menos assim. Imagina um dia se acordar, não tem mais ninguém ao seu redor. Imagina, Não tem mais pesadelos. ninguém. Só existe você no planeta Terra. Faz algum sentido? Nenhum. Não faz. Você vai fazer o quê? Nas suas empresas, seus negócios, você vai ter as empresas Não para serve pra ter... nada mais. Não serve para nada, né? Você, eventualmente, né, nesse cenário catastrófico que eu coloquei, você não tem mais família, você não tem mais o porquê acordar cedo. Não tem sentido a vida, Não né? faz sentido, você não tem mais por quem levantar de manhã, né, e fazer o seu dia acontecer, né? Você não tem mais quem ajudar, porque no final toda profissão ou toda empresa, ela resolve algum problema É de alguém, verdade. ela ajuda alguém a resolver alguma É situação. verdade. E se você não tem mais para quem fazer isso, você só tem a você mesmo, tá certo, é a nossa prioridade número 1 a gente mesmo, né? Pra gente poder cuidar dos outros. Claro. Mas se a gente não tem os outros para cuidar, Não faz sentido, né? acabou tudo, né? Se você aí em casa voltar esse vídeo, né, esses segundinhos que eu falei aqui, fechar o olho e refletir conforme eu vou te dando essas instruções, cara, periga você chorar. Tem até filme, né? Aquele Eu Sou a Lenda lá. Ah, é verdade. Sozinho. Sozinho. O que é isso? É. Se eu fosse o filme, meu filme acabaria nos 3 primeiros minutos. Já resolveria por ali, né? Deixa o zumbi me pegar, vou fazer o quê? Vou ficar fugindo o resto da vida dele aqui, né? Mas é assim, Então eu dá tenho medo, essa né? visão, dá medo. Dá medo. Mas eu também entendo que tudo é pelas pessoas. Então, Assim, o que eu acredito é que talvez algumas profissões deixarão de existir. sim, mas surgiram outras, Exatamente. né? Para controlar essas inteligências artificiais, os androides, humanoides, como querem Sim. chamar, Hum. também, né? Então, assim, outras profissões vão crescer, ampliar e surgir também novas profissões, né? Sim, Isso é muito interessante, mas dá medo. dá Principalmente medo. quando você vê o Elon Musk falando que vai mandar, né, os humanoides para Marte, tá? Eu falei, nossa, olha o que o cara quer fazer, Bem isso mesmo. né? E assim, é alta tecnologia. Se não fosse o mundo hoje com a tecnologia de ponta, esquece, é impossível. E cada vez mais assim, né? Eu vejo que tecnologia ela tem alguns objetivos, ao meu ver, bem específicos, né? Um deles é trazer conforto,
né? Verdade. Então, tecnologia, né? Tanto aqui no estúdio, né? Um estúdio confortável, né? Tem um ar-condicionado e tal. Então, tudo isso traduz conforto e até resultado, né? Se Sim, você tem um ambiente confortável, você consegue pensar melhor, você não fica pensando no calor, é né? verdade. E aí você foca e você produz mais. Então, esse é um tipo de, de visão que muitas vezes o pessoal acaba, né, levando para outros cenários também. Então, tecnologia, quando a gente faz uma avaliação de uma maneira macro, ela é feita para resolver um problema, seja de conforto ou não, e normalmente é algum tipo de problema relacionado às pessoas. Sempre é. O Pode prestar objetivo é atenção. facilitar a nossa vida, né? Se não, é uma coisa que eu falo com a turma técnica, né? Em sala de aula eu sempre costumava exemplificar para o pessoal, gente, a gente tem que pensar na tecnologia, não a tecnologia pela tecnologia. Vou explicar, tá? Mas a tecnologia para resolver algum problema. Quem é técnico, né? Não sei vocês aí que estão nos assistindo e tal. Quem é muito técnico, muitas vezes tem uma determinada visão. Ela pega aqui, por exemplo, vai essa caneca aqui. Poxa, essa caneca é incrível, né? Uma pessoa, por exemplo, da área de materiais, Show. né? Ela vai analisar, nossa, é incrível esse material, lindo, maravilhoso, tal. Mas se ele é só lindo e maravilhoso, Tem que ter porque é um utilidade, né? material, tem que ter utilidade, né? Tem que ser bonito, aí você tem que adesivar, né? Adesivar não, isso aqui tem outro nome que eu esqueci agora, mas você tem que colocar a imagem aqui, né, tal. Exato. Então, quando você faz todo esse trabalho, tal, aí você começa a colocar utilidade nisso. Quantas vezes você, aproveitando falando dessa questão de materiais, né? Quantas vezes um material, mesmo um material, exatamente a mesma composição da matéria, colocados em locais diferentes, tem valores financeiros diferentes, É verdade. não é verdade? Por quê? Porque, cara, a aplicação que foi dada para aquele mesmo material num outro cenário é muito mais relevante, tem muito mais valor. Exato. E aí as pessoas pagam o preço. Sim. Então, não basta ser um material incrível. Esse material incrível tem que estar no lugar certo para que ele crie valor, ele resolva um problemão e aí vai se pagar o preço por isso. Ele Né? Que é o tem que nosso ter mundo, aplicação. né, econômico aí, né? Não tem jeito. Exatamente. É isso, a gente vê muito também no setor comercial, né? Sim, Muitas vezes você destina, você genericamente, destina um produto onde o valor dele não vai ser tão alto, justamente como você explicou. A né? gente vê muito isso em aeroporto contra lanchonete na rua, né? Exatamente. É, Cafezinho na rua é R$ 6, no aeroporto é 18. né? Tem uma... A Erika, né, minha esposa, ela fala uma coisa muito interessante, que ela fala que ela é fã de fast food, assim, né, no sentido de produto. Então você pega que seja Burger King, né, McDonald's, Bob's, né? O pessoal lembra do Bob's aí, não? No Rio de Janeiro é fortíssimo. É, então, o Bob's, até deu saudade do Bob's agora, Não viu? é? Faz tempo que eu não vou no Bob's, viu? Mas olha, você vai lá, tem um sorvetinho, né? Presta atenção que tem vários sorvetinhos com a mesma massa. É verdade. Aquela massinha. Só muda que o saborzinho de cima, a Cobertura. cobertura, aí faz uma parceria lá com a Oreo, aí cobra um pouquinho mais caro É verdade. e aumenta um pouquinho o pote, o volume em 20%, mas o preço aumenta 80%. Sim. Então, a mesma base, né, de material, você consegue desenvolver diversos produtos. No varejo a gente vê muito isso, né, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, mas tem coisas de altíssima tecnologia também, Exato. né? Então, vamos pegar o titânio. Cara, o titânio tem características incríveis, Sim. né? Dependendo de onde você vai utilizar o titânio, você consegue aumentar ainda mais o preço de venda conforme a sua aplicação. O valor dele, né? O valor dele, né? O valor que ele realmente representa, né, naquela aplicação. Exatamente. Né? Isso é formidável, né? Exato. Ó, dica, hein? Dica. Dá para você conversar. Uma das coisas que eu digo que inteligência artificial pode ser seu é ser um mentor, ser um consultor. Conversa com a inteligência artificial para o seu negócio e contextualiza.
não é para escrever uma frase. Uma pergunta que você faz para a inteligência artificial, um prompt de uma frase, é pobre. Você tem que contar a história, porque quanto mais informação você fornece para a inteligência artificial, melhor vai ser a resposta dela. Conta a história. Olha, tem uma empresa desse segmento, faz isso, o público-alvo é esse, eu atuo em tal região, e tal. Né? Eu queria saber opções, né? Os produtos que eu trabalho são esses. Eu queria saber de que forma eu posso agregar mais valor para os produtos que eu trabalho hoje, para que eu aumente a minha margem de lucro nesse cenário que eu passei. Me dê 20 opções. Precisa detalhar O efetivamente. máximo que você puder. Cara, em poucos segundos você já vai ter algumas ideias. E aí você pode continuar essa conversa com a inteligência artificial. Puxa, eu gostei de duas aqui. Deixa eu ver o que ela vai me entregar para essas duas. Gostei dessas duas opções e pau, não sei o que lá, blá, blá, blá. Vai conversando com ela. Então você pode, né, muitas vezes, né, de maneira gratuita, né, porque, por exemplo, o ChatGPT 3.5, né, que é liberado aí ao público, ele vai te entregar esse tipo de resposta. Então, sem custo, tá na palma da sua mão, tá no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, não paga nada, só precisa ter uma conexão com a internet, né? E boa. Tá Então, fácil. tá fácil, você pode procurar fazer isso no seu negócio, enfim, no seu dia a dia aí. É isso, a gente entra de novo. A ferramenta existe, está disponível, tem que usar. Tem que usar, tá lá. Tem gente que está desperdiçando, está perdendo tempo É, em tentar resolver do modo antigo com ferramentas sensacionais que estão à disposição. não, incrível. E depois que você começa, você cria o hábito, a É cultura, aí verdade, você não para mais, né, Ferronato? é verdade. Aí É você não isso, para mais. assim, o que eu acho sensacional do ChatGPT também. Pô, você quer um contrato. Pô, antigamente, deixa eu ligar para o advogado. Isso. Agora, você ainda liga para o advogado Claro. depois. É, Mas ele já, a inteligência artificial já te traz esse contrato. A minuta já vem praticamente pronta. exato. E aí você fala com o advogado, tal, já tem uma ideia. Então, assim, isso E o tira contrário várias. também é verdade. Se você recebe um contrato, né, que está meio complexo, né, Não você pode, entendi? antes de falar com o advogado, você pega esse arquivo, coloca na inteligência artificial, que aí certamente vai precisar ser paga, né, essa Sim, versão para você subir arquivo nele, mas você sobe o arquivo nele e você já vem já as faz as informações. perguntas. Ó, quero saber esse contrato, assim, se tem algum risco e tal, né? Me coloque, me destaque os principais pontos de atenção que eu preciso ter. Né? Ah, o advogado vai deixar de existir? Abraço meus amigos advogados aí, precisamos deles, né, para garantir a Sim, segurança jurídica dos nossos negócios e da gente também, né? É, tenho muitos amigos advogados e você já vai ter uma noção. Você vai pegar isso, manda para o seu advogado. Cara, não precisa esconder nada. Ah, exatamente. né, as pessoas às vezes ficam com medo, Receio, né? ai, receio, vou pegar, o meu advogado vai achar. Nem o advogado tem que ter receio nenhum, e nem o empresário, enfim, a pessoa que for utilizar a tecnologia. Ô, meu advogado, tudo bem? Como você vai? Né? Ó, eu verifiquei aqui, ele me deu esses pontos. Você tem mais alguma sugestão? Porque tem coisa que o seu advogado sabe do seu negócio, sabe de você, Alguns que a inteligência detalhes. artificial talvez não tenha detalhes. Né? O Exato. advogado fala, pô, sabe aquela situação que aconteceu há 3 anos atrás e tudo mais? Olha, com base naquela questão natal, eu acho que merece uma atenção especial, porque o advogado é isso, né? Ele nos orienta, Sim, né? E aí a gente toma a decisão, exato. né? Então, você já adiantou o expediente, né, Sim, do colega advogado para ele poder te dar uma melhor orientação. e Se você não faz muitos. isso, você deixa tudo na conta do advogado. No Exato. final, a responsabilidade é de quem mesmo, sempre. Sua. Não tem jeito. Não tem jeito, Não tem jeito. né? E muitos advogados estão usando a inteligência artificial também, Devem usar, entendeu? devem usar, Então isso devem é usar. formidável. Então, assim, facilita, A né? Tira o tempo responsabilidade do resultado da inteligência artificial vai ser do do usuário. advogado, do usuário, se ele usou ali, né? Mas se ele tem, né, o uso ali, ele vai agilizar o trabalho dele, vai ser muito Exato. mais rápido, certamente vai lhe trazer insights que ele, pensando sozinho, não ia trazer, mas a inteligência artificial trouxe. Então, tudo isso contribui para um melhor resultado no trabalho do advogado também, né? Estamos falando do advogado aqui. Então, vale muito a pena essa lembrança aqui aos amigos advogados aí. Show.
Fala uma coisa, como são as palestras? Rapaz, depende do público. Eu sempre digo isso, né? Eu acho até que por conta da habilidade, né, como professor, eu sempre gosto de perguntar quem é o público, né? Então, poxa, teve uma palestra que eu fiz para um público de RH. Eu não sou de RH, né? Que legal. Mas eu, obviamente, de novo, por ser empresário, eu tenho que conhecer coisas Sim. de RH, porque não basta só contratar quem faz, a gente, no final, é quem responde por tudo. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu nessa palestra que eu estou me recordando agora é justamente por conta de que alguns conceitos, né, eu adaptei, né, uma palestra para falar de alguns conceitos que, obviamente, eu sei superficialmente, mas eles são os especialistas, certo? Certo. Então, eu sou ferramenta para o público ali, né? Eu vou trazer insights para eles, tal, conforme a proposta ali do tema. E uma coisa muito interessante que eu levei foi um comparativo. Eu levei um comparativo para eles. Me perdoe se vocês que estão assistindo não conhecem, mas anota aí para estudar que vale sempre muito a pena, porque o que eu vou falar aqui é de gente, Legal. né? Olha a dica. Olha a dica, né? Dica, né? Eu sempre tenho uns... Então, o professor é uma porcaria, né? Começa lá. Aí, o que acontece? Eu levei comparativo de metodologia DISC, né? DISC é uma metodologia que os profissionais de RH utilizam muito para entender o comportamento, né? A forma de que cada pessoa é, para ver se o perfil está adequado às vagas. E uma coisa que, inclusive, minha esposa é especialista, é coautora de livro, que é o Enneagrama. Né? Não sei se você já ouviu Show. falar. Já. Já ouviu falar? Então, o Enneagrama, que também é uma maneira de você identificar comportamentos, né? Motivos, né? Que as pessoas se comportam, que, na minha opinião, é muito mais completo e a gente aplica na vida, não é só em RH e tal. E eu levei essas duas temáticas para o pessoal e o pessoal falou, nossa, nunca imaginei uma comparação entre metodologia DISC e Enneagrama, né? De análise de perfil comportamental. Então, conforme o público, a ideia é que a gente possa, né, conforme experiências tal, a gente poder se adaptar para poder entregar o melhor possível para aquele público específico. Legal. Né? Então, para um público de advogados, a retórica tem que ser diferente, né? Tem que conversar com eles de uma maneira voltada para o seu dia a dia. Precisa ser atrativo, né? Tem que ser atrativo e encaixar o máximo possível para as necessidades dele no dia a dia, de preferência de maneira inovadora, né? Porque senão Exato. fica chato também, né? Aquela coisa só, né? Palestra maçante, né? Maçante. Né? Então, a ideia é sempre fazer esse tipo de atuação. E sempre que possível, quando eu vou falar de temas relacionados à tecnologia, eu procuro sempre fazer também questões práticas. Legal. Né? Depende do tempo também que se permite, né? Mas tendo possibilidade, eu gosto muito de fazer práticas, né? Ó, pega o seu celular, aí todo mundo tem celular hoje em dia, né? Pega o seu celular, né? Vamos fazer uma dinâmica. E a gente cria algumas dinâmicas para poder fazer isso. Pô, deve ser bem legal, hein? Bem legal mesmo. Porque não fica no campo da teoria, né? Eu falei lá atrás, atitude e tal. E é muito bom quando a gente pode, mesmo que seja um pouquinho, fazer alguma prática, algum exercício. Porque aquilo acaba fixando. É a mesma história do papel com caneta. Exato. Eu sou bastante tecnológico, ando, né, anoto tudo no celular quando estou na rua. Mas quando eu vou fazer uma reunião, né, normalmente eu tenho um caderno, um papel e uma caneta. E eu escrevo coisas. Né? Talvez não seja nem para eu consultar aquilo depois, mas para que eu fixe e eu consiga melhor. pensar melhor. Né? Então, a prática normalmente nos traz isso. Né? Sim. Então, tem pessoas que são diferentes, que são totalmente visuais, outras pessoas são mais sensitivas, aí tem características de cada um, mas de maneira geral, quando você tem a possibilidade de fazer alguma prática que seja, né, nesse exemplo que eu dei aqui de escrever num papel, normalmente as pessoas fixam melhor e acabam lembrando mais daquilo e colocando em prática. Exato. Né? Eu acredito que isso vai mudar no futuro com o povo mais jovem, As a habilidades, criançada. né, do ser Exato. humano vai mudando, né, um pouquinho, né, com o tempo. Eu acho que, sei lá, o papel e a caneta ele vai se tornar obsoleto no futuro. Hoje é tudo digital, né? Não adianta. É tudo digital, não tem como. A agenda física eu não tenho mais há anos. Só no celular. Eu também. Agenda mesmo eu não tenho. Não precisa. Um caderno para escrever ali. Só um rascunho. Eu só faço também. Acabo escrevendo ali, depois jogo fora, mas realmente ajuda muito a gente a absorver
as informações, né? Já Muito. passou algum apuro em palestra? Falou isso porque eu passei. Conta a sua aqui pra ver se eu lembro de É uma um minha aqui. passei o Não, maior mico, mico. cara, vou tentar lembrar um Cara, aqui. foi participar de uma palestra num hospital, não vou citar o nome aqui, mas um hospital grande de São Paulo. E eu apresentaria junto com um colega de trabalho da época. Não vou falar o nome dele. Abraço, Fernando. Quero você aqui. A gente descendo do carro, esse meu amigo, ele rasgou a calça na parte de trás. E eu olhei e falei, ele agora? Eu falei, agora vai assim, né? Fazer o quê? Não tem o que fazer. Ele, não, me ajuda, tal. Beleza. Tá, no meio da apresentação, ele tá com a calça rasgada, maior sarro. E eu percebi que o pessoal, a gente fez a apresentação, tudo certinho. E o pessoal olhava pra mim e dava muita risada. Falei, o que que tá acontecendo, né? Eu também rasguei a calça. Só que foi na Nossa. frente. Jura? E é lá, tipo, 200 médicos lá assistindo. Putz, que vergonha. Gostaria de deletar esse dia da minha vida. Não, mas é história pra contar, né? É, mas é vergonhoso, né? Infelizmente. Olha, na verdade, assim, às vezes, né, eu não lembro de um ponto específico, mas é, o que às vezes acaba acontecendo é sair alguma, né, alguma coisa, digamos assim, não muito adequada, né, para o momento, né? Não Eu não sou, ortodoxa. eu não sou muito de falar palavrão, nada assim e tal, mas é uma coisa que normalmente eu procuro evitar, mas de vez em quando dá uma Escapa, né? escapada e falo, opa, esse público aqui não é um público para, né, para esse tipo de comentário, coisa assim, né? E eu escutei, eu acho que é bacana comentar o, né, a gente ter cuidado também com brincadeiras, né? Então, brincadeira, dependendo da brincadeira que você vai fazer, pode não Às encaixar vezes bem. pega mal. Brincadeiras que eu fazia lá no começo, né, com a meninada, com a criançada, né? Quando eu estava começando minha carreira de professor ali, né, hoje em dia talvez eu não possa mais fazer, né? Porque a sociedade mudou, a forma de Exato. trato com as pessoas mudou, né? E é uma forma que a gente tem que... minha imagem tá ali, ó. Né, tem gente que pode ser que não goste. Minha imagem tá ali, ó. Né, tem gente que pode ser que não goste, Se ofenda, né? se O ofenda. mundo se ofende mais O fácil hoje mundo em se dia. ofende mais forte, mais fácil. Então, acho que a gente precisa ter esse cuidado. Por quê? Porque se a pessoa entende bem, tá tudo certo. E se ela não entende? Exato. Né? E aí pode, né, não encaixar bem. Causar um Né? transtorno, né? Exatamente. Agora, rasgar a calça, meu amigo. Era bem. Não tem o que fazer. Mas eu achei, pô, rasgou, vou dar uma sacaneada nele e tudo certo, né? Não, a minha também rasgou e pior ainda que a dele. Ô, É, louco. Deus castiga. E foi rápido nesse Rápido, caso, não né? teve jeito. Passei Muito vergonha rápido. feia. Viu? Muito Mas legal. faz parte, né? Vamos que vamos. Não, essa questão de falar em público é uma coisa que tem muita gente que fala assim, pô, Você já Ricardo, teve vergonha? puta, eu ia falar isso, Renato. Porque eu sempre fui bastante introspectivo quando jovem, né? Sério, inacreditável. Na verdade, eu sou ainda. Não, Eu não é sou. não. Não, é verdade. Sério? Sério, assim, eu vou usar uma colocação aqui, acho que você vai entender. Eu sou tímido. Eu sou tímido, de maneira geral. Normalmente eu não sou um 6, eu comecei muito cedo, com 17 anos, tive que me adaptar, porque foi a oportunidade que o universo me deu, Sim. né? E eu sou da seguinte opinião, tem que fazer, eu vou fazer. Né? Então, pô, tem que fazer, mas é difícil, não importa. Eu vou lá e vou fazer, missão dada, missão cumprida, né? Show. Então, eu tenho muito isso, digamos assim, tornando menos envergonhado, né? E aí a coisa foi andando de uma maneira um pouquinho mais tranquila Foi evoluindo. nessa evolução de comunicação. Né? Eu acho que a gente sempre tem que procurar se aperfeiçoar. Eu acho que minha comunicação precisa melhorar muito ainda, mas isso foi uma coisa que me ajudou muito. Então, eu sempre falo isso lá na empresa, para o meu time, para alunos. Gente, tem que aprender a se comunicar, você tem que aprender a se expor, porque no final tem uma mentoria que eu fiz, que o meu mentor falava o seguinte, hashtag tudo é venda. É verdade. Então, você tem que Todos os se aspectos. vender como marido, como esposa, como
profissional, como empresário, como vendedor, o que for. Hashtag tudo é venda. Pra gente encerrar, qual dica você dá para quem quer iniciar no mundo empresarial, a empreender? Olha, tem que ter muita vontade, né? Tem que ir para cima, não pode desistir. Não é simples, porque a visão de mundo que você precisa construir é uma visão de mundo muito grande. Você precisa saber de muitas coisas que muito possivelmente você ainda não sabe. Você vai aprender no meio da jornada. Então, faca na caveira, sangue no olho, Boa. dedicação e vai para cima. Não pode ter preguiça, não pode ter sábado, domingo, noite. O que precisar ser feito, você tem que ir lá. E tem que. Obrigado, Ferronato. Quero agradecer aí a presença do pessoal aí. Vi que bastante gente aqui esteve com a gente aqui na live. E quem estiver assistindo depois também. Então, agradecer aí. E semana que vem estamos de volta.